A presença de animais soltos na BR-407 tem causado acidentes frequentes, muitos deles com vítimas fatais. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Magno Guanais. Inspetor, seja bem-vindo ao JR Notícias. Quantos acidentes relacionados a animais soltos na BR-407 foram registrados em 2023 e 2024? Houve diminuição em relação a anos anteriores? Olha, nos últimos 12 meses foram registrados 5 acidentes com algum tipo de vítima, né? Que a PRF, os acidentes de trânsito, eles são divididos, né? Os acidentes em que há alguma relevância, assim, feridos leves, feridos graves, pessoas de alguma forma lesionadas, foram 5 acidentes nos últimos 12 meses, sendo que em 2024 foram 4, no ano 2023 foram 2. O número maior que nós registramos de acidente em que teve algum tipo de pessoa ferida no acidente envolvendo animais foi em 2017, quando se registrou 11 acidentes, né? Então, assim, ao longo desses anos, vem variando entre uma média de 2 a 4 acidentes por ano, né? Inclusive aqui na região, nós muitas vezes desenvolvemos ações aqui na unidade da PRF, em ações chamadas Cinema Rodoviário. Outras vezes nós vamos até a sede de empresas, né, para tratar do assunto, e nessas ocasiões nós abordamos sim sobre os cuidados que o condutor deve ter ao se deparar com um animal na rodovia. Inclusive, não é só questão do animal, existe qualquer condição que coloque em risco a trafegabilidade ali daqueles veículos, a gente orienta que o condutor condicione a velocidade do veículo às condições que ele encontrar. Por exemplo, se está chovendo, né, se ele observa a chuva, se ele observa que a pista está com buracos, então ele vai condicionar sua velocidade àquela circunstância. Se ele está observando que em algum trecho há uma presença de animais, ele também tem que condicionar a velocidade do veículo àquela condição. Se for à noite, aí é que esses cuidados devem ser redobrados, não é? Então, tudo isso, além disso, a PRF ainda utiliza suas redes sociais também para divulgar ações realizadas, me refiro no caso aqui da Bahia, né? Ações realizadas em todo o estado, de recolhimento, de repente também alguma situação onde o proprietário de animais, né, tenha sido identificado em situação de um acidente ou encontrado um animal solto e o proprietário tenha sido identificado naquela condição também, ele muitas vezes, quando é feito algum encaminhamento criminal, isso aí a PRF também divulga. Uma das ações que a PRF tem feito, inclusive aqui na região, são as parcerias com os municípios, né? Por exemplo, o município de Senhor do Bonfim tem com a PRF, né, um acordo de cooperação que já vigora há algum tempo, onde o município, todos os animais que são recolhidos, né, tanto no âmbito da rodovia quanto dentro da cidade, eles vão para um local e ficam à disposição do proprietário para resgate mediante pagamento de multas. Essas ações têm combatido a impunidade, não é? De maneira que as pessoas ali que porventura gostam de manter o animal solto ali nas proximidades de suas residências, elas têm deixado de fazer isso, e nós temos observado aqui na região do Senhor do Bonfim uma redução drástica na presença de animais soltos. Inspetor, quais são as principais leis vigentes que tratam da presença de animais soltos em rodovias e da responsabilização dos proprietários em casos de acidentes? Olha, o próprio Código de Trânsito, né, ele traz ali em seu bojo que compete, né, as instituições ali responsáveis pelo trânsito na sua circunscrição sobre essa questão. Assim, cada instituição, se for, por exemplo, na rodovia federal, compete à PRF fazer o recolhimento, embora, diga-se de passagem, não é viável a gente fazer essa ação sozinha, a gente precisa das parcerias, né? Se for nas rodovias estaduais, polícias rodoviárias estaduais, no âmbito interno dos municípios ali, os órgãos municipais de trânsito, né? As prefeituras também têm o dever de fazer o recolhimento dos animais nas vias locais. Então, cada instituição, na sua área de circunscrição, compete a ela fazer o recolhimento. Só que, digo mais uma vez, essas ações, não é possível a PRF sozinha resolver esse problema, porque uma vez que o animal é recolhido, ele precisa ser encaminhado para um local adequado, para que ele fique ali à disposição do proprietário, e caso não tenha um proprietário, que ele siga ali o que estiver previsto na lei, como exemplo ali, ficar disponível para doação, até mesmo leilão, né? Mediante a cobrança de diárias, de multas, né? As pessoas proprietárias desses animais soltos, uma vez que forem fazer o resgate do animal, elas ficam sujeitas a essas cobranças. Quando é identificado que a presença daquele animal em via pública, ela oferece um risco
também é possível, uma vez identificado o proprietário, que essa pessoa responda também criminalmente, por expor a vida de terceiros a risco, né? Então, assim, o próprio Código Penal, ele também traz ali artigos, né, nos quais pessoas que praticam a soltura de animais de forma negligente, né, proposital, essas pessoas ficam sujeitas também a responder criminalmente. E em caso de acidente, uma vez identificado o proprietário, nada impede a pessoa prejudicada entrar com uma ação, né, contra aquela pessoa que manteve aquele animal solto para que ela arque com todos os custos, sejam custos hospitalares, prejuízos materiais decorrentes dos danos causados aos veículos, né? Enfim, então eu já vi situações de pessoas aí que têm o hábito de deixar o animal solto, aquele animal ali causou um acidente, nem foi na rodovia federal esse caso que eu estou citando, e ali a pessoa foi ao hospital, teve diversas despesas hospitalares, e depois essa pessoa foi ao dono desse animal e ele teve que pagar tudo. Então, na verdade, para as pessoas que criam esses animais dessa forma, é um risco muito grande, porque esses animais, uma vez soltos, eles ficam sujeitos a acidentes que vai de uma coisa simples a um acidente envolvendo ali múltiplas vítimas, né, prejuízos econômicos absurdos, né, e uma vez identificada, essa pessoa sim, ela vai responder por isso. Isso pode alcançar o patrimônio dessa pessoa. A falta de responsabilização dos proprietários desses animais soltos é um problema recorrente. O senhor acredita que medidas como instalação de chips nesses animais, obrigatória por meio de ações municipais, poderia facilitar a identificação e a consequente responsabilização? Olha, eu acredito muito nisso aí, eu acho que isso aí é uma iniciativa excelente. Eu acredito que o próprio fato do animal, ele ser, se todos os animais, por exemplo, cavalos, bovinos, né, animais de produção, se todos eles fossem devidamente identificados de uma forma padronizada, de maneira que em caso de acidente o proprietário fosse localizado, independente do seu desejo, né? Porque é muito comum em acidente, quando acontece, o proprietário às vezes ele está até olhando de longe a situação, e ele não se identifica ali para saber se ele poderia ajudar de alguma forma, identificando-se como proprietário do animal. A tendência é ele ficar observando se o animal dele se machucou, e às vezes depois que a cena se esvai ali, se o animal dele ainda estiver no local e for um animal viável, ainda, né, não tiver machucado, ele vai lá, pega o animal e recolhe depois, né? Então, enfim, voltando à questão, eu acho fundamental, né, que uma vez que se cria um processo de identificação de todos esses animais, que, por exemplo, que são mantidos, criados, por exemplo, em pastagens à margem da rodovia, esses animais, uma vez identificados, né, de uma forma padronizada, facilitaria muito, porque a polícia faria o boletim, né, recolheria a marca, assim, a identificação daquele animal, de maneira que posteriormente, o proprietário, a pessoa prejudicada, aliás, ela poderia buscar a identificação, né, desse animal nos órgãos competentes e então acionar o proprietário para arcar com os custos decorrentes daquela irresponsabilidade. Fique atento, eu devolvo a você aí no estúdio, Walterley.